Estamos ao vivo. Olá, boa tarde aos nossos ouvintes e telespectadores. Olá, Sabrina, que bom tê-la aqui conosco. Obrigada, Hoje, dia boa 17, tarde a todos. hoje, dia 17 de agosto, às 17 horas, aqui na Taba TV, no nosso programa, Falou e Disse. Como o nome do programa já indica, aqui a gente quer sempre reiterar ou reafirmar as falas, inclusive aquelas pouco ditas ou divulgadas, ou até o que costumamos, que eu chamo de varrer para debaixo do tapete. Como você sabe, na nossa sociedade existe o interdito, ou seja, coisas veladas, não ditas, né? Não trazidas à luz, à tona, diria mais, que permanece nos escombros ou no ostracismo. Um fato, por exemplo, que deveria ser desvendado e gritado aos sete ventos é a violência contra as crianças, e mulheres principalmente, né? Ali no seio da família, onde elas deveriam ser melhor protegidas. É por isso que aqui no nosso programa eu quero cada vez mais abrir para o público em geral essa hipocrisia dos bastidores. E você sabe, né, Sabrina, Sim. que abre com força esse veio aqui no programa. Por que escolhi você? Por quê? Pela admiração que eu tenho pela sua trajetória de vida e pela coragem que sempre vi como você enfrenta as vicissitudes da vida. Mas chega de falação, né? Quem fala agora é você. Agora quero ouvi-la. Quem é essa Sabrina e o que ela pode nos trazer de verdade, de autenticidade? Quero ouvir suas histórias, viu, Sabrina? Você deve ter muitas coleções, Sim. né? Sim, Começa escolhendo essa da carreira, da sua carreira, é importante, às vezes tão pouco prestigiada. Então, a nossa enfermeira maravilhosa, com a palavra, Sabrina. Boa tarde a todos, meu nome é Sabrina Arantes, moro no interior de São Paulo, em Cruzeiro. Sou enfermeira desde 2010, né? Me formei em 2010, porém atuo desde 2004 na área de saúde, como técnica de enfermagem, e durante a vida toda, né? Desde 2004, eu falo que a profissão que me escolheu, não fui eu que escolhi essa profissão, a profissão me escolheu. Porque eu era muito, assim, né, adolescente, 20 e poucos anos, ainda estava muito perdida com relação ao que fazer, né? Cidade pequena, sem muitas oportunidades. Eu já trabalhava como dentista, como atendente, né, de dentista aqui em Cruzeiro, mas aí eu sempre, mãe, o que eu faço, o que eu faço? E minha mãe é da área da saúde também. Minha mãe é auxiliar de enfermagem, trabalhou 40 anos na área de saúde. Eu sempre estive um pouco envolvida, né, dentro da área de saúde, mas nos bastidores, né, como filha. E aí pensei, falei, eu acho que vou fazer técnico de enfermagem. Minha mãe falou, não, faz sim, vamos. Aí falei, vamos tentar, né? E fui. E aí, quando eu comecei, logo que eu terminei o curso, eu já comecei a trabalhar no hospital da cidade, né? Que é a Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro, que é um hospital de média complexidade daqui da nossa cidade, o único hospital da nossa cidade, né? E aí eu realmente, eu acho que foi a profissão que me escolheu. Eu desde o começo, eu acho que os pacientes, tudo que eu vivenciei, tudo, cada momento eu tenho na memória, assim, que eu realmente me encontrei. Ontem mesmo eu estou voltando ao trabalho, porque eu fiquei, né, bastante tempo afastada por conta da doença, e amanhã eu estou retornando ao meu trabalho novamente. Então, eu acho que, assim, eu até falei ontem isso, eu não faço para aparecer, eu amo o que eu faço, entendeu? Eu acho que a profissão me escolheu mesmo. Você queria perguntar mais alguma coisa específica, Helena, do início da carreira? Claro, eu queria que você detalhasse um pouco mais para o leigo
o que significa, na prática e emocionalmente, um trabalho numa UTI? E quais foram os momentos mais tensos que você viveu? E se você fosse escrever um livro, que histórias você contaria? E qual seria o fio da sua narrativa? Vamos lá. Quando eu comecei, na enfermagem, tiveram várias histórias, que me emocionaram muito, que eu tenho isso assim na memória que vem junto comigo, né? Vários, eu acho assim, na sua última, vamos lá, de trás para frente, né? Acho que o fio da narrativa seriam as memórias mesmo, né? Seria como que tudo que os pacientes viveram e tudo que eu pude fazer por eles, e eu tive sempre um retorno deles. Então, eu acho que seria por esse caminho mesmo, contando as histórias que eu ajudei, né, e que eu vivenciei com esses pacientes, que foram muitas. Passa para mim de novo a primeira, que eu já me perdi, Helena. Qual que foi essa primeira? Não, eu queria saber a questão emocional, né? Dentro de Sim, uma UTI, sim, e de momentos de vamos lá. tensão, né? Porque você, quando fala numa Aham, UTI, você já fica peguei. apavorado. Vai para a Já UTI, não voltei é? para o fio. Já voltei para o fio da meada. Eu sei que, assim, todo mundo, quando chega, eu recebo os familiares, né? Quando o paciente chega, pede uma vaga na UTI, e aí o médico já dá essa vaga, eu recebo os familiares, e aí eu vou conversar com eles, explicar, né? O que realmente vai acontecer. Porque como você mesmo falou, quando a pessoa fala em UTI, está indo para UTI. Ah, já morreu. Isso todas as pessoas pensam da mesma forma. Ah, tá indo para UTI porque tá morrendo. E aí eu falo, não, gente, é sempre ao contrário. É sempre ao contrário. Se eu falo, se existe uma chance, é dentro da UTI que a gente vai tentar se apegar a ela. Então, a UTI, para que muitos pensam ao contrário, a UTI eu acho que é a chama ainda que está lá acesa. Então, é por isso que tem que ir para lá, porque lá a gente ainda consegue alimentar essa chama e fazer com que ela volte. Mas eu sei que é muito difícil, e eu sempre falo isso, tirar esse estigma, né, da UTI. UTI e morte, está tudo muito relacionado. Realmente, né, infelizmente, a gente tem uma alta taxa de mortalidade, sim, não só numa cidade do interior, aqui pequena, como em qualquer outro hospital brasileiro, quiçá até, né, mundialmente falando. A gente tem uma alta taxa de mortalidade, sim, porque muitas vezes o que acontece? O paciente já chega para a gente na UTI muito debilitado. Então, eu acho que o grande problema é esse, porque muitas vezes, quando o paciente chega naquele momento que ele ainda pode se recuperar, né, que tem no começo, vamos dizer assim, no começo da gravidade da doença, é nesse momento que a UTI se faz mais forte, eu acho que assim, se faz mais imprescindível, vamos dizer assim. Porque depois que os problemas todos já estão no paciente, aí fica realmente muito mais difícil da gente tentar tirar ele de tudo aquilo. E muitas vezes a opção são cuidados paliativos, que também é um tema não discutido, não falado, mas é um tema muito importante dentro de uma UTI. Porque às vezes as pessoas se apegam muito a essa questão, tem que. E eu sempre falo, uma coisa que eu sempre falo, cortando um pouco. Às vezes chega um paciente com 90 anos, só um exemplo, e aí a família, principalmente a família, ela acredita que ele vai sair, eu até brinco, eu falo, eu acho que ele vai sair com 60 anos. Não é bem assim, né? O paciente, ele entrou com os problemas, ele vai continuar com os problemas, que já vinham antes, né? Porque assim, a gente também não tem nenhum elixir da juventude que a gente vai dar ali para o paciente, e o paciente vai mudar toda aquela realidade que ele estava vivendo, né? Então, por isso que, assim, a UTI realmente é muito importante, mas ela é curativa. Então, assim, a gente tem que pensar que na saúde a gente tem três pilares grandes, né? Que é a medicina preventiva, a curativa e a reabilitação. A UTI, quando a gente fala de UTI, a gente está falando de uma medicina curativa.
né, que naquele momento de maior gravidade é onde os pacientes estão lá com a gente e é onde a gente vai tentar reverter essa situação e para provavelmente para o terciário, né? Vamos lá para a reabilitação desse paciente. Então, a UTI é muito complicada, viu? Os pacientes chegam, as famílias chegam muito emocionalmente abaladas e quando eu os recebo, né? Porque eu que sou a primeira, normalmente eu que recebo os familiares, né? O paciente entra para a gente e eu vou até a família para colher as informações, fazer uma primeira entrevista com os familiares. E daí eu tenho, né, milhões de histórias que são as famílias todas muito abaladas, muito esperançosas muitas vezes, e às vezes a gente não tem boas notícias, né? Porque a gente, acho que com o tempo de trabalho, a gente acaba tendo um olhar também bem diferenciado. Então, quando o paciente entra para a gente, muitas vezes, a gente já, não é que a gente perde a esperança, mas a gente sabe que aquilo ali não, né, não vai ter um desfecho muito, muito interessante. E aí a gente já tenta, naquele momento, eu sempre falo, não é nem tirar a esperança da família, mas é fazer com que ela entenda que se ele chegou até aquele ponto de gravidade, que a família tem os pés no chão, entendeu? E já comece a entender que a vida ela tem começo, meio e fim, né? Infelizmente não é fácil de falar muitas vezes. Eu sempre choro na maior parte das entrevistas com os familiares, porque eu acabo me apegando a todos eles. Eu falo assim, a profissão da enfermagem, muitas pessoas falam que a gente realmente é muito frio, né? A gente tem que ser muito frio porque a gente lida o tempo inteiro com a morte. Mas não é bem assim, não é bem assim, não, porque a gente se emociona bastante. Eu sou a chorona, sou sempre chorona, né? Choro com eles, mas eu acho que isso faz com que eu tenha um link com os familiares. Com relação a alguns momentos difíceis que a gente vivenciou com relação ao Covid, né? Que foi eu acho que foi uma das piores momentos da minha vida ali dentro da UTI. É claro que eu já vivenciei outras coisas, mas a UTI do Covid foi bem impactante. Eu vi que não sei nem se é uma pergunta com relação à religião. Enfermagem, a pergunta é a seguinte: enfermagem e religião combinam? Sim. Bem oportuno. Eu acredito, não vou nem dizer religião em si, espiritualidade. Eu acho que abrange melhor, né? Quando a gente fala isso aí. A espiritualidade, eu acho que abrange mais. É claro que a gente vive num país, né, católico, protestante, que eu acho que são as religiões que são né? Mas é o que eu vejo todos os dias, quer dizer, no ambiente, né? Quando eu faço a entrevista, a gente pergunta sobre religião também, se o paciente tem uma religião, né? Então, assim, normalmente as que eu mais escuto são essas. Mas com relação à espiritualidade que a gente tenta levar, pelo menos eu falo por mim, e eu falo que eu tento passar pelos meus colegas também, né? Para todo mundo que trabalha comigo. É o respeito, principalmente é o respeito por o que aquela pessoa acredita. Então a gente tem que respeitar, independente do que ela fale, a gente simplesmente tem que aceitar, respeitar e saber ouvir. Eu acho que isso é o principal, é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Não colocar o que a gente pensa, o que a gente acha, mas simplesmente ouvi-los. Eu acho que isso é importante. E religião, depois já pegando um gancho da enfermagem para o que eu vivenciei também, eu acho que a espiritualidade, religião, seja lá o que for, dentro da área de saúde, nos momentos mais difíceis, ela não chega a ser uma muleta, mas ampara, é um ombro amigo que às vezes você está sozinho, que muitas vezes a gente se vê sozinho. Eu falo como paciente e como profissional. A gente se vê sozinho. E é nessa espiritualidade, no que a gente desconhece, mas que a gente acredita, que a força vem. E é impressionante, porque eu posso falar com conhecimento de causa, realmente,
preenche um vazio. Voltando um pouco com relação ao Covid, que foi uma das experiências mais marcantes dentro da realidade, né, que a gente viu ultimamente aí. O Covid foi assim, quando tudo começou, né, lá em 2019, foi um boom de informações para a gente, né, porque vieram milhões de disse-me-disses, vai acontecer isso, vocês não vão poder voltar para casa. Então, assim, impactou muita gente, porque a gente realmente começou a ter medo, né? Porque até então era só uma coisa que estava acontecendo muito longe, mas de repente começou a chegar mais perto, e aí de repente eu tenho uma mãe idosa, tenho um filho de 14 anos, uma mãe de 84, então assim, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, né? Como é que eu vou trazer isso para dentro de casa? Então tinha sempre aquela coisa, olha, vocês não vão poder mais sair do hospital, vocês vão ter que comer dentro do hospital, tomar banho, dormir, vocês não vão sair mais, né? Então ficava todo mundo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas aos poucos, né, a gente foi entendendo que não era bem assim. O primeiro caso que a gente teve vários treinamentos, isso eu falo da minha realidade, mas eu sei que essa realidade assim aconteceu em vários locais, né? Não da mesma maneira, infelizmente, mas na minha realidade a gente foi treinado com relação às EPIs, que foi muito complicado a gente ter que se readaptar, né? Aprender a trabalhar novamente. Que a gente, é óbvio que dentro da nossa área a gente já usa os EPIs, né, necessários para cada procedimento que a gente realiza, só que com o Covid a gente teve que realmente vestir outra roupa, vestir uma armadura realmente. Até a Helena tinha me pedido uma foto, eu tinha essa foto, mas acabou se perdendo um outro celular e eu não trouxe a foto para vocês de como a gente ficava paramentado realmente. Porque no começo, né, a gente ficava sempre naquela expectativa, quando que vai chegar o primeiro paciente, sempre foi, então a gente já vivia paramentado. Então, em alguns momentos, poucos momentos, no início da pandemia, a gente até conseguiu tirar umas fotos, né, registrar alguns momentos. Mas quando chegou, né? Quando chegou o primeiro paciente Covid para a gente, eu até contei essa história, eu acho que para Helena, não me recordo bem se foi para ela. Uma adrenalina assim gigantesca, que em todo o tempo de UTI, só no comecinho, né, quando eu tinha começado lá na enfermagem, lá que a mão tremia para aspirar o medicamento, quando o médico falava o seu nome, você já, meu Deus, o que tem que fazer? Bem no começo, né? Foi quase a mesma sensação, Quando chegou o primeiro paciente para a gente, né, eles solicitam a vaga no pronto atendimento do nosso hospital. Ele falou, é um convite confirmado. E aí tinha muitos protocolos, né? Quer dizer, tinha muitos protocolos, não, se iniciavam alguns protocolos de atendimento, né? Então, assim, era tudo muito novo, não só para a gente da área da enfermagem, como para toda a equipe, fisioterapeutas, a própria recepção, médicos, todo mundo, era tudo muito novo aquilo para a gente. Então, quando o paciente chegou, né, eles avisaram, o paciente está entrando, né, porque o pessoal já traz o paciente já vinha com uma máscara, né, toda a equipe também já paramentada, só que a gente, para recebê-los, a gente já tinha, então a gente usava, era um macacão todo impermeável, mais a máscara, mais um face shield, que era tipo um capacete, né, com um visor que pegava até mais ou menos o pescoço, assim, todo, além de touca, ou seja, não tinha, a gente tentava deixar o mínimo de corpo aparecendo, né, de contato, máscara, luva, então assim, você imagina, a gente já veste uma roupa, né, que é o nosso pijama de UTI, que é uma roupa que os funcionários da UTI já têm, né, que a gente chama de pijama, né, uns pijamas, que já é uma roupa grossa, de calça, blusa, de camisa, aí a gente colocava esse macacão por cima, e além do macacão, entre um paciente e outro, porque tem toda uma questão, a questão de gastos também, que tudo era muito novo, né? Então a gente não sabia quanto que se ia gastar. Então, assim, o macacão, muitas vezes a gente colocava em cima do macacão
mais um avental. Então, assim, além de toda a adrenalina, de tudo que a gente estava, de toda a novidade que a gente estava vivendo, ainda tinha a questão do calor, né? Até aquela sensação de sufocamento realmente, né? Porque não é uma máscara comum, máscara cirúrgica, era uma máscara específica, né? Então, além de tudo isso que a gente já estava todo paramentado, a adrenalina de receber aquele paciente sem saber conduzi-lo, né? Normalmente, como os outros tratamentos que, né, que os médicos já conduzem, que a equipe já conduz normalmente. Então, era uma novidade para todos, para todos. E aí eu me recordo que esse paciente específico, né, dentro do que já tinha saído no Ministério da Saúde, tudo, o médico optou pela intubação desse paciente, de acordo, mas o paciente era um paciente lúcido, era um paciente que conversava, porém, que já se enquadrava naquilo que a gente, no protocolo para intubação, né? Que no início da pandemia, a intubação precoce foi recomendada, né? Claro que diante de alguns parâmetros, né? Tem vários parâmetros que tem que ser seguido para ter essa indicação de intubação. Eu sei que só entrou eu, como enfermeira, o fisioterapeuta, um grande amigo meu, e o médico também, um grande amigo meu, que entramos, né, junto com esse paciente. E, além de tudo isso, você ainda tem que explicar para aquele paciente que está acordado, lúcido, né, bem ou mal, ele está entendendo tudo que está acontecendo, e você tem que conversar com ele e explicar para ele tudo que vai acontecer. Todo medicamento que você vai fazer para ele, que é o medicamento que a gente esperava, né, que a gente acreditava que tudo ia passar, ou seja, a gente tem que passar uma firmeza no olhar, né, porque era só o olhar que ele conseguia ver da gente, né, não via mais nada, então era só os nossos olhos que ele via. Então, a gente, com o nosso olhar, a gente tinha que mostrar para ele confiança, porque ele também não estava entendendo nada do que estava acontecendo, ele simplesmente sabia que tinha uma doença nova e que ele estava com falta de ar, só isso. Então, a gente tinha que tentar passar tudo isso para o paciente naquele momento. Eu sei que, assim, é uma adrenalina de tremer as mãos mesmo, de tremer as mãos. Eu lembro que depois, que, graças a Deus, deu tudo muito certo, né? O médico fez a intubação corretamente, deu tudo certo, o paciente estabilizou. Vamos dizer que foi um final feliz, né, neste momento. Só que depois que terminou todo o procedimento, eu lembro que a gente saiu de lá, todo mundo, né? Era a única sensação que a gente tinha de fazer. Todo mundo tremendo, saímos todos em silêncio da sala. E assim, tremendo, realmente tremendo. E aí depois, é claro que com o tempo, infelizmente ou felizmente, né? Isso ficou mais comum do que a gente imaginava, né? Eu sei que meados bem no meio da pandemia, acho que foi em 2020, né? Meio de 2020, eu acredito que foi o pico, foi o primeiro pico. A gente somos 10 leitos na UTI onde eu trabalho, e os 10 leitos estavam lotados, com 10 pacientes entubados e extremamente graves. Infelizmente, assim, eu não tenho, assim, para passar para vocês, com toda certeza, assim, a quantidade de óbitos que a gente teve, mas infelizmente a gente perdeu bastante gente. A gente perdeu bastante gente. Por vários motivos, assim, né? Por vários motivos. Você quer fazer mais alguma pergunta, Helena? Eu vou Sabrina, me estendendo. depois a gente até vai voltar nessa história da Covid, se der tempo, mas eu queria fazer uma pergunta um pouco delicada, eu sei, mas porque eu, pessoalmente, faço várias críticas à medicina, de modo geral, porque eu considero a medicina muito fragmentada e com especialidade demais, com aparelhos demais, com remédios demais, cirurgias demais e com exames de menos, toque de menos, né? O médico parece que não gosta de passar mais a mão no paciente, né? Para auscultar também, às vezes nem se faz que era uma constante, né? Você auscultar o paciente, né? Então, hoje, é pouquíssima coisa, né? E eu acho que uma preocupação menor do que antigamente, e ao invés
de dar atenção ao que eu considero fundamental, que é a alimentação, as práticas saudáveis de vida, etc. Então, eu acho que a medicina ela devia ter um princípio muito mais preventivo do que curativo. É por aí que eu dou a minha opinião, mas eu quero ouvir a sua. Minha opinião de como usuária do sistema, né? Você que está lá dentro, talvez vai reagir, dizer, não, Helena, não é bem assim, menos também. Não. Eu acho que, assim, existem diferenças, né? Como eu falei, a medicina, os pilares, né? A gente tem a medicina preventiva, curativa e a parte de reabilitação. Infelizmente, assim, eu acredito que a preventiva, eu lembro, né, na época de faculdade, isso era muito presente para a gente, né? Se houvesse muito mais investimento na medicina preventiva, com certeza isso aí era o assunto das nossas rodas de conversas de faculdade. Se você investisse muito mais na prevenção, com certeza, a curativa seria tratada de uma maneira diferente. A reabilitação, então, talvez seria para formas bem mais tranquilas, né? Só que, infelizmente, a gente sabe que a realidade não é essa. É o que você falou, a realidade não é essa. E hoje em dia, com certeza, assim, com relação à UTI, é um pouco diferente mesmo, porque a gente tem um médico 24 horas lá dentro, a enfermagem toda muito bem equipada, muito bem... Bem, eu falo, como eu disse, né? Talvez não seja a realidade de todo mundo, a gente sabe que não é. Mas, normalmente, dentro de uma UTI é um pouco diferente. Quando a gente fala nos postos da vida, nas UPAs, nos postinhos, né? Nos postos, que aí no Rio é diferente, né? Eu acho que, assim, é a nomenclatura, né? Que aqui a gente tem as UBS da vida, que é a Unidade Básica de Saúde, nos grandes centros, né, as UPAs, né, que são as unidades de pronto atendimento, os grandes pronto-socorros da vida, e fora os consultórios médicos, né? Então, tudo eu acho que se diferencia muito. Mas eu tenho até uma coisa que vai exemplificar bem, um caso que vai exemplificar bem isso aí que você falou um pouco. Esses dias eu fui auxiliar uma vizinha e você sabe como que a gente gosta eu particularmente gosto de ajudar, e eu acabei indo com uma vizinha numa consulta, ela estava com umas dores na perna e eu a levei nessa consulta. Ela pediu para eu marcar, eu marquei essa consulta e a levei. E hoje em dia, não sei se no Rio é tão forte assim, mas aqui no interior de São Paulo está muito forte. São clínicas de saúde, onde tem várias especialidades com preço mais em conta, que a pessoa vai, não precisa ter convênio, ela vai, paga, normalmente uma consulta médica aqui, R$350. Se a pessoa tem um convênio com uma funerária, alguma coisa do tipo, que ela paga uma mensalidade X, uma mensalidade baixa até, e aí ela tem direito a algumas consultas médicas dentro desses centros que eles são conveniados, né, que tem esses vínculos. E aí a consulta dela, no entanto, saiu por R$130. Ela foi no vascular, porque ela estava com dores nas pernas, e a consulta, assim, a gente chegou no consultório, eu acho que demorou uns 15 minutos até a gente ser chamada, e eu entrei com ela. A consulta demorou 5 minutos, exatamente 5 minutos. Foram 5 minutos. A gente saiu de lá com a receita, tudo. E eu saí, eu fiquei assim, né? Porque assim, eu ainda consegui falar alguma coisa com ele. Falei, não, mas eu queria saber. Mas foram 5 minutos. Foi muito objetivo, muito objetivo. Para não dizer que ele não tocou, ele tocou sim, pegou na perna, chegou a sentir alguns pulsos, né? Fez a palpação de alguns pulsos na perna dela, né? Né, no que eles fazem na avaliação, que eles, né, fazem colocam os dedos, né, para sentir os pulsos da perna, e foi exatamente isso. Então, isso aí me mostrou, né, que realmente foi o que você falou, tá tudo muito fragmentado. Então, ele só foi ali olhar para a perna dela, para a queixa principal dela, né? Então, assim, é claro que ele é um especialista, eu entendo que ele focou realmente no que era, mas foi muito objetivo mesmo. Eu acho que, de repente,
Ele podia ter tido um feeling um pouquinho melhor, né? Ter dado uma orientação com relação, perguntar um pouquinho, né? Como é que é a sua alimentação? Quais os outros medicamentos que a senhora toma? A senhora tem, né? Ter um pouquinho mais de empatia ali para conversar com ela. Claro. E isso é o que acontece, infelizmente, dentro de qualquer consultório médico, é claro que assim, eu não posso generalizar, né? Porque eu conheço alguns profissionais, eu sei que a minha realidade é pequena, interior, tudo, mas eu tenho algumas vivências, assim, e eu conheço alguns profissionais que fazem a diferença, mas infelizmente eles são poucos, são pessoas que eu confio, que eu sempre falo que eu entregaria minha vida na mão deles, mas são poucos. Dá para Claro. Mas agora, olha só, eu vou ter que contar a minha experiência também com o meu plano de saúde, que é assim. Eu poderia ser garota propaganda do assim, porque eu diria logo de início assim, olha, o plano assim é assim, é assim. Hein? Mas, olha, eu fui no ortopedista, e aí tinha uma fila enorme para ser atendido. Né? Você paga horrores num plano particular e chega lá numa sala, está aquele monte de gente. Mas aí eu fiquei fazendo o cálculo aqui. Né? Quando ele começou o primeiro da fila e tal, eu era lá, acho que era 30ª. E aí eu fiz o cálculo, né? Quantos minutos para cada paciente? Foi exatamente isso que você viu, 5 minutos. Aí, quando eu entrei, eu falei, olha, doutor, muito prazer, olha só, o senhor é muito eficiente, hein? Tem 5 minutos, o senhor já sabe tudo de qualquer paciente, que eu estou aqui vendo, olha, o senhor chegou a tal hora, não sei o que lá, e fui dizendo, eu que estava dizendo tudo para ele. Aí ele virou para mim muito cinicamente e falou assim, mas você é boa de matemática? Eu falei, não, eu sou péssima em matemática, mas eu sei ver hora e sei fazer continhas básicas, só isso. Aí ele ficou assim, me olhando com cara feia, entendeu? Ou seja, isso é aqui também, no Rio de Janeiro, né? Você estava falando de uma cidade do interior, no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Mas aí vamos passar por esse patamar, porque eu já vi que você corrobora comigo, né? E agora eu quero ouvir o outro lado, né? Que é o meu lado, né? O lado do paciente, o lado das pessoas que precisam da medicina, que querem uma medicina melhor. Aliás, eu acho que a medicina fica concomunada com a indústria farmacêutica para vender remédio. Eu tenho essa impressão e tenho essa básica certeza. Mas eu quero ouvir o teu relato do que é estar do outro lado, né? Então, o que significa, de repente, você é paciente, vai no médico, e aí ouve um diagnóstico do médico, e aí você fica sabendo que está com câncer. Como é que é isso, Sabrina? Essa tua experiência, para nós, é muito relevante. Eu não quero perder essa oportunidade, tendo aqui, ouvir você dar esse depoimento. Tá, eu vou fazer um breve resumo de tudo, né? De como foi a trajetória. Em outubro, né, nós temos a conscientização, né, do câncer de mama, e no hospital eles têm essa preocupação, então eles, pela idade, né, eles já vão e colocam quem que precisa fazer a mamografia, né, o serviço de medicina do trabalho do hospital. Então, em julho, mais ou menos, eu comecei a sentir um nódulo na mama esquerda. Só que era só na época do período menstrual que eu senti. Depois ele desaparecia. E aí, só que aí eu cheguei na ginecologista, ela falou, não, Sabrina, não se preocupa, mas você vai fazer a mamografia, tudo. Aí, como calhou, né? Isso foi em julho que eu senti. Porém, em outubro que eu fui fazer o exame, que acabou, né? Nas correrias da vida, não sei se tiver alguém da enfermagem aí com a gente, vai entender o que eu falo. A gente sempre vai deixar para depois. A gente da área da saúde, eu coloco, né, a parte da enfermagem, mas eu creio que a maior parte do pessoal da saúde é assim, a gente sempre deixa para depois. Aí, em outubro, eu fiz a mamografia,
voltei na médica, ela falou, olha, Sabrina, tem um nódulo e a gente vai precisar fazer a biópsia, né? Só que até então, eu falei, tudo bem, isso é praxe, né? Isso é praxe. Qualquer tipo de nódulo, um nódulo diferente, dependendo do tamanho, tudo, vai para biópsia. Só que assim, eu estava num momento da minha vida, já porque em 2019, a minha mãe também descobriu um câncer de mama. E nesse período foi um período que eu me abalei muito, que eu me entristeci muito, eu acabei me culpando muito por não ter tido um olhar melhor, porque já ela era uma idosa, tudo, quem cuidava era eu, então eu achava que era responsabilidade minha. Então, nessa época, eu me abati muito, fiquei muito triste. Nossa, sofri muito nessa época. Mas, graças a Deus, assim, ela conseguiu o tratamento pela idade, não tinha mais cirurgia nem nada, então é só o tratamento mesmo. E tá aí até hoje, você conhece bem ela, muito forte. Então, quando eu fui, e eu decidi, eu optei por não comentar nada com ninguém. Foi uma opção minha. Eu falei, eu não vou querer alarmar meu marido, minha mãe, que já é idosa, ou meu filho adolescente, ou qualquer outra pessoa que fosse. Então, guardei aqui para mim, né? E aí fui. Quando eu fui agendar essa biópsia, como a gente mesmo está falando das questões aí da dificuldade, de repente, de você conseguir fazer um tratamento, exames que faltam muito, apesar de existirem, de muitas coisas funcionarem bem, não é bem assim. Eu sei que eu consegui fazer essa biópsia só em fevereiro. Aí você vai me perguntar, nossa, mas por que você fez em outubro só em fevereiro? Por quê? Né? Passei na médica ginecologista, ela me mandou para um mastologista, então eu passei no mastologista, e aí ele que fez esse pedido de biópsia. Ou seja, entre uma consulta e outra, e como eu não queria alarmar ninguém, eu fui fazendo por meus meios próprios, né? Então o hospital me oferece um convênio médico, eu sou muito grata a tudo isso, e só que demora, né? Agenda, só para tal dia, só para tal hora. Eu acabei conseguindo fazer, porque aí chegou final de ano, ou seja, consegui fazer em fevereiro. Logo que eu peguei a biópsia, né, já tinha, né, um indicativo, né, de um carcinoma. E aí eu fui quieta também, não falei para ninguém. Aí nesse momento eu chamei o Rodrigo, que é meu marido, e aí falei para ele, falei, olha, acabei de fazer a biópsia e veio um carcinoma, eu estou bem perdida, não quero ficar pesquisando demais, porque senão vou ficar louca, só que eu acho que tem alguma coisa aí, né? Só que o que acontece? Quando essa biópsia chega, como eu minto, quando eu fiz a mamografia lá em outubro, foi para o serviço médico do hospital. E um médico, um dos diretores desse hospital, que por acaso é um grande amigo meu, ele teve acesso, porque a médica lá do pessoal do SESI me chamou ele e falou, olha, está acontecendo isso, isso e isso, e a gente viu que a Sabrina vai ter que fez mamografia, teve um nódulo, e ela deu entrada aqui no convênio solicitando uma biópsia. E aí ele veio me procurar. Aí ele veio me procurar, e ele também já tinha tido uma experiência alguns anos atrás, que ele teve leucemia, e assim, ele foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, assim, porque ele, um grande amigo, um grande querido, independente de qualquer outra coisa, um grande querido. E ele falou assim, não, ele me parou um dia, eu estava no plantão, e por acaso foi no dia que foi em fevereiro que isso tinha acontecido, eu tinha feito a biópsia no dia anterior, e eu faço plantão noturno, fiz o plantão noturno, estava até com o curativo da biópsia que eu tinha feito, né, e fui trabalhar. O médico falou que tudo bem, era só não pegar peso ali, então eu fui trabalhar. E aí ele chegou e falou, olha, fiquei sabendo, o pessoal do SESI veio me procurar e falou que você fez a mamografia, que tem um nódulo, como é que tá? Aí eu falei para ele, eu acabei de fazer a biópsia agora. Aí ele falou assim, não, mas peraí, vamos ver. Aí ele já meio que foi o meu salvador da pátria. Ele falou, não, para tudo. Eu já estou ligando hoje para o oncologista,
lá, né, no hospital, nosso oncologista, você vai passar em consulta com ele amanhã, e a gente vai correr com isso aí. E foi graças a isso, a essas atitudes dele, que eu acho que tudo se encaminhou para que desse certo, realmente. Aí, agendei o oncologista e ainda não tinha contado nada, somente para o Rodrigo, né, para o meu marido, que estava sabendo da biópsia e que eu ia passar em consulta com o oncologista. No dia que eu fui passar em consulta, também tinha acabado de sair do plantão, eu lembro que tinha um amigo meu que eu dou carona para ele, que na enfermagem tem muito disso, né? Um leva o outro, um amigo dá carona para o outro. Eu falei, olha, amigo, e eu não tinha contado nem para a equipe, nem nada, né? Eu falei, olha, eu vou precisar passar no médico agora, você me espera? Ele falou, não, espera. Aí cheguei, né? Já tinha pego a biópsia, tudo, cheguei no oncologista, né? Que é um oncologista do hospital mesmo onde eu trabalho. E aí dei a biópsia para ele e ele foi assim, ele falou, olha, Sabrina, não tem, eu não posso romantizar essa situação, nem florear, nem nada. Então eu vou ser bem objetivo com você, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer. Então, e ele começou a falar. E como eu falo, né, que a ignorância nesse momento é uma dádiva, porque se eu não entendesse de nada, se eu não soubesse de nada, talvez eu ficaria assim, nossa, mas quando ele começou a falar tudo que eu ia passar, ele falou, olha, já estou fazendo aqui o pedido, na sua biópsia veio um carcinoma, mas é uma doença tratável, você, já estou fazendo aqui o pedido, você vai fazer um PET scan para mim, você vai fazer a tomografia, você vai colocar um catéter, que eu tenho ele até hoje ainda, né? Que é um catéter que é para fazer a quimioterapia. Você já vai colocar o catéter o quanto antes, já leva para autorizar, porque eu quero isso para ontem, e a gente já vai iniciar a quimioterapia, e depois você vai fazer cirurgia, e depois você vai fazer rádio. E eu fiquei assim, ouvindo ele com o olho, né, estalado, ele falou, aí ele parou, olhou, pode chorar. Aí onde eu fui, eu me desmanchei, aí eu comecei a chorar. Ele, pode chorar, chora agora, pode chorar, tranquilamente. Chora, sente, é desesperador realmente, eu sei que abriu um buraco aí para você agora, só que vai passar tudo isso, a sua doença é tratável e é curável. Então eu não te dou 100% de certeza, mas se você fizer tudo certinho, a probabilidade de cura é altíssima. Então, eu lembro que eu enxuguei as lágrimas, peguei aquele monte de papel, né, um monte de exame, tudo, falei, vamos começar, né? Vou começar agora. Eu lembro que eu saí dali, entrei no carro, o meu amigo estava do meu lado, é óbvio que eu desabei, né? E ele sem entender nada, e eu só chorava. E aí eu fui pegar a estrada, porque onde eu trabalho, até esqueci de falar no início, eu trabalho na cidade ao lado de onde eu moro, né? E aí eu ia pegar a estrada, né? E eu vim chorando. E ele não entendia nada, eu só falei para ele assim, espera, depois eu te falo. E vim chorando, eu acho que de lá até em casa. Aí eu parei, aí eu contei tudo para ele, né? Tudo que eu tinha ouvido, tudo, falei, vai começar. E foi, eu sei que aí foi uma coisa de cada vez. Depois que eu fiz o PET scan, eu comecei a fazer os exames, e aí foi esse momento que eu decidi contar para a família, né? Contar para minha mãe, contar para o meu filho, para o meu irmão. Desculpa me emocionar, mas é que lembrar de tudo isso traz muita coisa. Mas foi assim, logo contei em casa tudo. É claro que todo mundo ficou muito abalado, mas eu sempre tentava manter assim a tranquilidade, apesar de tudo. Eu falo, eu chorava no quarto com o Rodrigo depois, que ele foi um grande companheiro, porque ele segurou minha mão e enxugou todas as minhas lágrimas. Então foi imprescindível a presença dele na minha vida nesse momento. Mas nem tudo acabou o choro, né? Acabou o choro, que graças a Deus já passou tudo isso.
Então, aí logo depois disso, a gente já, depois que eu levei todos os exames para o médico, e aí ele já traçou o tratamento, né? Falou, então você vai ter que já sair. Aí o hospital todo, né? O médico já tinha vindo, já tinha conversado. Eu cheguei na minha supervisora, na minha superior, já falei tudo. E aí, em março, e aí ele já marcou minha primeira quimioterapia, dia 18 de março. E eu faço aniversário dia 17 de março. Eu até brinquei, né? Um dia antes, eu falei assim, eu posso tomar uma antes? Posso beber pelo menos um dia antes? Porque depois, né, acabou. Eu falei, não, pode. Um dia antes você pode. Depois, não. Mas um dia antes você pode. Aí eu lembro que eu chamei alguns amigos até, né? No aniversário, tudo. Contei para todos eles, porque aí eu já estava com catéter, que eu já tinha instalado o catéter, tudo, então as pessoas, né, sempre olhavam, achavam estranho, eu falei, então, chega aí. Para as pessoas mais próximas, eu falei, ó, tá acontecendo isso, 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 eu vou precisar iniciar meu tratamento, então daqui a pouco o cabelo cai, eu vou ter que ficar em casa, vocês não vão ver eu saindo para trabalhar, então quer dizer, vamos já deixar claro para todo mundo. Então, eu optei por fazer dessa forma. E, assim, eu sempre vou falar isso, a Helena me conhece, sabe? Eu sempre falo graças a Deus, realmente, porque a espiritualidade em mim é muito forte. Sempre foi. Só que quando veio a doença, ela se fixou realmente, sabe? Criou raízes muito mais densas dentro de mim. E foi o que me ajudou realmente. Pode ser piegas falar disso, mas é verdade. Ela sempre me foi, como eu falei, não chega a ser uma muleta, mas foi uma raiz forte que cresceu. Então, mas voltando para como é que foi o tratamento, eu fiz um vídeo logo, porque eu ia sair de férias e logo já ia me encostar, né? Porque como eu trabalho em UTI, não tinha, né, nexo nenhum eu continuar trabalhando, né? Uma porque a questão da imunidade ia cair muito, então não existia essa possibilidade de continuar trabalhando. Eu fiz um vídeo, né, para minha equipe, porque eu falo, poxa, eu passo 12 horas com essa equipe, né? Então, eu falo, 12 horas com a minha família e 12 horas com a minha equipe, então eles são mais que uma família para mim. Então, eu fiz um vídeo, né, falando tudo, mandei para eles, aí veio aquela chuva, né? Mas não é possível, mas o que está acontecendo? Mas, meu Deus, por que você? Eu falei, gente, não é porque eu. Isso aí qualquer pessoa que está viva pode acontecer, não é? Isso aí não é um castigo. Eu nunca vi como um castigo. E eu sempre falei, desde o início até hoje, eu nunca me senti doente. Eu nunca me senti doente, mas eu precisei fazer um tratamento para uma doença. Mas eu me senti. Nunca tive dó nem piedade do que eu estava passando. Porque eu escolhi ver todo esse processo como um processo de evolução, realmente, de crescimento. Então, eu optei por ver dessa forma. Então, eu nunca via o câncer como ai, meu Deus, coitada. Não. Um castigo nunca, né? Não é um castigo, uma experiência de vida. Muito bonito foi uma experiência, isso. Foi uma experiência. É óbvio que, assim, não é todo dia que você está tão feliz, né? É claro que tinha dias que davam um desespero, sim. Você pensava, meu, que doideira. Tipo assim, né? Vinha as perguntas. Que mal que eu fiz para a vida para merecer. Mas aí depois eu falava, Sabrina, eu lembro direitinho, eu sempre no chuveiro, porque eu sempre falo, quer chorar, vai para o chuveiro, porque aí já corre junto com a água do chuveiro, já vai, acabou. Então, eu sempre falava, não, para. Então, eu sempre falava comigo mesma, né? Eu falava, não é isso. Quer dizer que autopiedade jamais, né, Sabrina? Não dá, porque faz mal só para você. A partir do momento que você fica, ai, meu Deus, coitado de mim, não. Isso faz muito não sou mal. Coitadinha. Muito olha, isso mal. É bonito. É bonito demais e é preciso. A gente precisa ouvir isso. As pessoas precisam ouvir isso, né? A autopiedade, ela não ajuda, ela te enfraquece, ela te empobrece.
ela te tira muita coisa. Então, eu optei por... Ai, vi ali o Celso. Obrigada, Celso. Então, assim, durante o tratamento, eu fiz a quimioterapia. O pessoal que... Algumas pessoas já sabem, né? Deve saber que a gente tem a quimioterapia branca, a vermelha, que é comum ser falado, né? E o meu médico me explicou tudo, falou, vai cair, você vai ter queda de cabelo, me falou de todos os efeitos, né, que eu poderia ter, e graças a Deus eu passei muito bem, eu falei, eu não tenho que reclamar. A questão de vaidade, assim, eu nunca fui tão vaidosa, assim, então, para mim também não foi sofrimento, não foi mesmo, eu tinha um cabelo grande, maior que o da Helena, mas quando veio a opção de cortar, eu falei, não, eu quero cortar, porque era um sonho já cortar, só que eu nunca, né, tive a oportunidade, falei, agora é a hora. Cortei o cabelo, aí passou, acho que umas 2 semanas, o cabelo cai realmente. Quando as pessoas falam que cai muito mesmo, assim, de passar e sai muito cabelo de onde você está, ter montinho de cabelo. Então, eu falei, não, eu prefiro raspar. E até o Rodrigo mesmo, meu marido que me ajudou, a gente veio aqui em casa mesmo, eu e ele, a gente raspou, e foi tranquilo. Então, assim, a questão de que eu acredito que boa parte dos pacientes, todo mundo que passa por isso, muitos, assim, tem esse medo, né? Do cair o cabelo, tudo. Eu acho que assim, os mais vaidosos que sofrem mais. Eu até que não sofri tanto. Mas é engraçado ao longo da sua trajetória, assim, né? Da vivência, tudo. Eu falo, a gente fica parecendo uma lagartixa, né? Porque cai tudo, realmente. Cai sobrancelha, cai cílios, cai cabelo. Ou seja, né? Você não fica sem nada. E aí as pessoas dizem, nossa, mas como você tá bonita? Eu falo, não, bondade sua, né? Beleza, bondade, mas tudo bem. Então, eu sempre levei numa boa essa questão. E aí, em agosto, foi o final da minha quimioterapia, graças a Deus, com sucesso absurdo, porque durante a quimioterapia, o nódulo praticamente desapareceu. Então, isso indicava muito mais sucesso, né, no tratamento. Mas teve um dia que eu me desesperei muito. Foi uma situação que esse momento foi meio que uma apunhalada. Eu passei no cirurgião, porque a gente vai no oncologista, né? No oncologista clínico, meu oncologista clínico, e ele traçava o tratamento quimioterápico, mas tinha a questão da cirurgia. No meu caso, era necessário a cirurgia. E quando eu passei no cirurgião, infelizmente, como a gente falou, nem todas as pessoas têm o feeling, né, para falar com a gente, mas eu sou muito grata a ele até hoje, mas o feeling falta para muitos profissionais na hora de conversar. E aí ele foi muito categórico, olha, eu não tenho o que fazer, é mastectomia total, a gente vai ter que tirar toda a mama, e depois a gente vê lá durante, para ver se vai precisar fazer axila, né, também, por conta de linfonodos, para diminuir os riscos, né, de uma metástase. Então, nesse dia, foi um dos piores dias, realmente, porque aí caiu minha ficha. Aí, meu Deus, e aí eu me apeguei ao meu corpo. Foi uns poucos momentos, mas eu me apeguei. E aí foi difícil, foi difícil. Eu vim chorando novamente. Quando tive a notícia, eu vim chorando. Saí lá, porque eu me tratava nessa cidade também, né, que é ao lado, e vim chorando novamente. Só que nesse dia eu estava muito desesperada. Eu cheguei em casa em prantos. Então, minha mãe, meu filho, quando me viram, falaram, meu Deus, o que está acontecendo? E eu não conseguia falar, eu só chorava. Chorava, 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 chorava. Aí passou, chorei mais um pouco, fiquei muito revoltada. Aí eu fiquei um pouco revoltada. Mas aí eu conversei com uma amiga que estava passando pela mesma situação que eu, da mesmo hospital, enfermeira, com câncer de mama na mesma época que eu. E aí a gente acabou conversando e ela falou, Sá, deixa que tire um, que tire os dois. Você não precisa, o importante é você estar viva, o importante é ver você ver seu filho crescer, o importante é tudo que você faz, é isso que é importante, o que é suas mamas? É só um pedaço. Aí caiu a ficha. Aí veio aquele start. Nossa. Aí me deu até vergonha de mim mesma. Eu falei, meu Deus,
por que que eu fiz isso? Aí eu pedi perdão. Falei, Senhor, me perdoa, me perdoa. Por que que eu estava tão apegada a isso? E aí eu entendi. Nesse momento eu entendi, eu falei, não, agora eu estou tranquila. Aí foi tudo mais fácil. A partir do momento que eu consegui aceitar aquela situação, aí foi tudo mais fácil, foi tudo mais tranquilo. Aí toda aquela dor passou, todo aquele desespero passou, e aí eu comecei, aí fiquei mais tranquila. E veio a cirurgia, né? A primeira cirurgia eu fiz em outubro, que foi, né, retirada total da mama esquerda, mas só tenho a agradecer meus colegas, porque eu fiz a cirurgia no mesmo hospital onde eu trabalho, então, assim, fui muito bem recebida. Eu falo, a gente tem esse privilégio, né, como enfermeira, de trabalhar na área da saúde, ter colegas, e eu posso dizer que eu sou uma privilegiada, sim, porque eu sei que muita gente não tem esse benefício que eu tive. E, graças a Deus, eu estou muito certo. Só que ainda veio mais um puxão, assim, né, da vida, assim, me cutucando. Porque logo que eu fiz a cirurgia, não precisou fazer o esvaziamento axilar naquele momento. Porém, num segundo exame que eu fiz, que precisou ir para análise, tudo, veio que tinha uma micrometástase na axila. E o médico até falou, Sabrina, pode ser que venha negativa, mas eu não posso correr o risco de deixar você com uma micrometástase, então a gente vai ter que esvaziar. Eu não tenho muitas opções. Eu lembro que na época eu procurei até um outro especialista, eu fiz só uma ligação para ele, foi em dezembro, eu fiz uma ligação, é um profissional de São Paulo, um bambambam, só a teleconsulta dele era R$ 1.500, só para você ter uma ideia. Do câncer de mama, só para saber a opinião dele se eu fazia esse esvaziamento axilar ou não. Foi um outro pequeno momento de desespero que eu falei, meu Deus do céu, o que que eu faço? Né? Eu que tenho que decidir? Eu falei, não sou eu que vou decidir. Aí eu cheguei nos meus médicos e falei, olha, eu não quero a opinião de outro profissional. Eu preciso confiar em vocês e eu quero só a opinião de vocês. Eu não vou procurar outra pessoa, tem que ser aqui, agora. Não adianta eu ir buscar outras coisas nesse momento. E aí onde a gente optou por fazer o esvaziamento axilar. Fiz a segunda cirurgia no final de dezembro, no mês de dezembro, né? E graças a Deus tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Fiz radioterapia, terminei em março a minha radioterapia. E hoje em dia eu faço uma reposição, que é um bloqueio hormonal. Reposição não, é um bloqueio hormonal, que eu tomo medicação, é um comprimido por dia, de 28 em 28 dias, uma injeção na região do abdômen, que também é um bloqueador. Ah, que bom. Espero poder contribuir, sim. Né, dar um estímulo de coragem para todos vocês, porque a gente não é só um pedaço, como a Helena mesmo colocou, a gente não pode se concentrar numa parte só, a gente é um todo. Eu falei para a Helena, de que ela estava comigo, eu comecei a observar, eu tenho uma roseira aqui na minha casa, e eu comecei a observar as rosas, assim, que quando elas vão dar novos brotos, né, então começa a surgir de uma coloração diferente. E aí eu comecei a olhar aquilo, eu comecei a me sentir aquela roseira, eu falei assim, me tiraram um pedaço, mas está nascendo outro, né, não necessariamente a mama, mas eu acredito que vieram coisas muito melhores para a minha vida. Eu acho que esse aprendizado, tudo que eu vivenciei, me trouxe coragem, me trouxe mais bondade pela vida, menos ansiedade, entender que tudo tem a hora certa e que eu não sou responsável pelas dores do mundo, nem muitas vezes pelas minhas dores. São coisas que acontecem. São coisas que acontecem e a gente tem dois caminhos. Ou a gente aceita, encara e segue, ou a gente fica lá atrás, chorando pitangas. Então, eu optei por seguir em frente. Eu acho que esse é o melhor caminho. Eu acho que tentei ser breve, mas a história é longa. Com certeza, Sabrina. Olha, mas vou te dizer uma coisa. Eu já fiz dezenas, centenas de entrevistas.
eu posso dizer, assim, sem medo de errar, que essa foi a mais significativa do ponto de vista humano, existencial, emocional. E eu acho que vai servir muito para as pessoas. Eu acho que não só hoje, que muita gente não teve oportunidade de assistir, mas que a gente vai colocar, vai estar o tempo todo disponível no YouTube para as pessoas verem, assistirem e tal. E eu estou vendo a todo momento, né? Eu gostaria que você desse uma ligeira palhinha, porque o programa já ultrapassou o tempo. Ai, meu Está Deus! havendo uma epidemia de câncer, né, nesse momento, nos últimos anos. Eu queria que você dissesse alguma coisa sobre isso, porque eu fico muito preocupada, eu estou acompanhando de perto e vejo que... E eu tenho uma referência, quer dizer, uma crença que isso também é... Não, evidentemente que a gente sabe que o câncer ele tem várias origens, pode ser alguma coisa relacionada à própria questão familiar, né? Mas existe também um outro lado que está ligado a uma alimentação com agrotóxico, uma alimentação com transgênico, entende? Que isso está refletindo também nessa deterioração celular, vamos dizer assim. Então, eu queria que você desse só uma palhinha, se você já pensou sobre isso, já fez alguma Eu vou ser pesquisa. bem rápida agora. Eu lembro que quando eu descobri a doença, o hospital que eu trabalho, como eu te disse, é um hospital particular, um hospital pequeno. E nessa mesma época, quando eu adoeci, duas enfermeiras e uma recepcionista de laboratório, também com câncer de mama, e um médico, esse mesmo médico que me ajudou, que teve a leucemia anteriormente, um novo câncer. Então, assim, numa população pequena, né? Eu estou falando só da gente ali, naquela população pequena de profissionais, tivemos 4 casos. E naquela mesma época. Então, e além disso, eu estou esquecendo, falei 4, não, tem 5, porque depois eu fiquei sabendo de um outro médico que também recebeu o diagnóstico de câncer também. Então, assim, eu lembro que na época a gente discutia, quando, né, aconteceu tudo, falou, mas parece uma epidemia, realmente, como você falou, parece uma epidemia, mas o que será que está acontecendo? Então, assim, realmente foi uma discussão ampla que a gente teve lá, por várias vezes, até com o próprio oncologista, tudo a gente discutia. E, assim, a gente sabe que o câncer, além de todos os fatores genéticos, hereditários, tem a questão psicossomática, né? Questão dos sentimentos também, porque tristeza, muitas vezes, são fatores que atrapalham bastante. Tristeza, depressões, que vem desse âmbito psicossomático, né? Que a gente está falando. E a alimentação, concordo plenamente. Uma coisa que todos nós comentávamos era com relação à alimentação. Todos esses transgênicos, então é uma mudança, né? É uma mudança na estrutura de alimento, é uma mudança. Então, você imagina assim, se o câncer nada mais é que uma diferenciação celular, né? Um aumento de diferenciação celular. Então, se eles estão fazendo isso no alimento, o que isso vai gerar para a gente quando a gente consome esse alimento, né? Então, eu acredito sim que a alimentação deve estar, é claro que deve ter muito estudo por aí que comprove isso que a gente está falando, mas eu tenho praticamente certeza que a alimentação é um dos principais fatores, além disso, o cigarro, né, as outras coisas também. Eu não fumo, mas a gente sabe que está tudo muito interligado. Mas a alimentação, atualmente, eu acho que é um dos principais fatores que estão acarretando aí. Um beijo para minha sogra, que acabou de mandar um recadinho ali. Sabrina, olha, antes da gente terminar, agora eu vou fazer uma apelação, hein? Vai ser apelação.
porque eu quero saber se você daqui para frente você quer ter um programa aqui na Taba TV, porque para discutir essas questões de saúde com um público leigo e pouco informado, como o nosso brasileiro, né? E a gente precisa disso. E você, eu já tinha conversado com você a respeito, e aí ficou naquela historinha, não sei se vai poder, tal, mas agora isso aí não é honesto da minha parte, eu estou fazendo uma apelação em público aqui, para te deixar mal na fita se você disser não. Vê, olha Não, só, não posso fazer. não, foi o que eu falei, foi o que eu falei. Ó, foi uma experiência nova, viu? Porque eu Pois é. nunca, eu não, por mais que tá todo mundo ligado aí nas redes sociais, tudo, eu sou bem tímida e eu nunca tinha feito esse tipo de, numa entrevista assim. Mas eu vou te dizer que não doeu tanto, tá? Não, Não tá doeu. vendo? Como não Mas, dói? mas eu sei que assim, eu acredito que eu tenha me perdido um pouco. Eu acho que assim, Que nada, maravilha. E olha só, aqui tem fake e tem verdade, porque eu estou no ambiente fake, né? Porque ninguém vai é, pensar que eu estou numa cachoeira, isso é um cenário. Mas olha, e o o meu cenário, cenário já está cenário escurecendo. da Sabrina é verdadeiro. É, Então, acabou a luz do jardim, ela ficou no escuro, ela não temeu isso. Olha só, que a não, Sabrina é especial. E eu estou provando para vocês que ela é especial, não é? Então, mas eu eu não acho que posso assim, prescindir de você, se, Sabrina. se Não existe, posso. É se uma existe apelação, mas eu vou fazer uma apelação. Quero você aqui com a gente. E aí, eu gosto. qual é a tua resposta? Eu acho que a gente pode ver os novos temas e se, Isso né, aí. vamos ver. Vai ser Eu um acho que programa seu só sobre saúde, com a sua linguagem, com a sua maneira. Depois você vai é, pegando o ritmo, pode ser mais rápida nas coisas, tal. tem tudo isso, né? Tem tudo isso, Mas mas não tem pode ser uma importância, mas experiência você foi nova. assim, primorosa. Depois de uma autenticidade, olha, você nem esperou eu fazer essa pergunta que eu estava meio constrangida em fazer sobre a cirurgia, né, de extirpar um órgão, porque isso é muito doloroso. Seja o que for, né? A gente vê agora nas Olimpíadas as pessoas que não têm braço, que não têm E perna, tal. Como era é uma ruim coisa que você perder era qualquer uma coisa que eu coisa. falava. Era uma coisa que eu falava. Eu falei, gente, não é uma mão, não é uma perna, é só É, um. Tipo assim, eu falei, a função dele era amamentar. Eu você amamentei já meu cumpriu. filho, eu já cumpri. Eu falei assim, não me faz falta. E hoje em dia, assim, vou deixar um último apelo, assim, as pessoas que estão próximas a quem teve um câncer, quem está com câncer, quem vai passar por uma cirurgia desse tipo, uma mastectomia. Eu acho que assim tem muito mais. Tem muito mais. Eu acho que a gente não tem que ficar pegado a certas peculiaridades. A gente não tem que ficar pegado, sabe, Claro, claro. a certas vaidades, porque a vida é muito maior que isso. E eu acho que o companheiro, as pessoas que estão ao nosso redor, elas fazem muita diferença para a gente entender isso. E eu só tenho a agradecer, porque todos que estiveram ao meu lado sempre me deram muito apoio. Por isso que eu não sinto falta. Parabéns mais uma vez, Sabrina. Você é minha heroína de plantão, hein? Não posso abrir mão de você. Então, agradeço A gente vai muitíssimo conversando. e vamos continuar a conversa aí. Valeu muito. Helena, um beijo a todos que ficaram por perto aí para ouvir nossa conversa. É que está escurecendo e eu estou sozinha aqui, eu não consigo nem acender a luz, porque senão eu vou sair da tela. Mas eu agradeço a todos, um grande abraço. Helena pode deixar meu contato se alguém precisar conversar comigo. Vou estar disposta a conversar. E o que eu puder ajudar. É só isso, eu acho que a gente veio nesse mundo aqui, não é à toa, não. É para ajudar de alguma forma. Um beijo a todos.